Que bom, tá praticamente todo mundo aqui de novo, né, para o nosso segundo horário. E a gente teve uma pequena interrupção no finalzinho do horário passado, mas não é nada. O que a gente estava dizendo para vocês, né, é que é, no chamado concurso de credores, né, tanto faz, olha só que interessante, tanto faz se é uma empresa ou se é uma pessoa, né? Se é uma pessoa, a gente diz que o cara está insolvente, né? É insolvência civil. Se é uma empresa, ela tem lá a questão da falência, da recuperação de empresas, né? Tratado no direito empresarial, você vai estudar depois, um pouquinho mais para frente. Mas no concurso de credores, é assim, cada credor da mesma categoria vai disputar o patrimônio que falta, né? Essa que é a real. Tá beleza? Então, em primeiro lugar, quem vai ser pago? Cara, vai ser pago o credor real. Ah, eu tenho um apartamento que vale R$ 1 milhão, né? E eu devo R$ 500 mil para o banco de hipoteca. Vai vender o apartamento? Se vendeu por 1 milhão, 500 mil já vai limpo para o banco. Você entendeu? Depois que vem os meus credores quirografários. E entre os meus credores quirografários, né, tem prioridades. Você entendeu? Como assim, professor? Ah, o crédito trabalhista, até um certo limite, tem prioridade sobre o crédito civil. O crédito tributário tem prioridade sobre os créditos outros. Então, vejam só que loucura. Vai ter que pagar o tributo do cara, depois vai ter que pagar os empregados do cara, depois vai sobrar lá umas quereras. Aí a gente falou assim, sobrou R$ 100 mil para pagar 200 mil que eu devia para a Bernadette, 200 mil que eu devia para a Renata, 300 mil que eu devia para a Bernadette e 500 mil que eu devia para o Rogério. Não tem jeito, né? Sobrou 100 mil só, eu vou ter que pagar proporcionalmente. Então, dos 500 mil que o Rogério receberia, ele só recebe 50. Dos 300 mil que a Bernadette receberia, ela só recebe 30. E dos 200 mil que a Renata receberia, ela só recebe 20. Vocês entenderam? É isso, né? Porque não tem jeito. Ah, professor, acaba? Não, não acaba. Se eu vier a ter mais patrimônio, aí eles podem tomar, mas assim, não vai acontecer, né, cara? Você entendeu? É isso. Então, isso que a gente tentou te explicar no finalzinho da aula passada, né? Quem é que tem ação, o que que acontece como resultado dessa ação, né? O bem volta a compor o patrimônio da pessoa, né? Do devedor, para que e fica à disposição de todos os credores e não só daquele que entrou com a ação pauliana. Então veja só, a professora Renata, para quem eu devia menos 200 mil, foi quem entrou com a ação pauliana e conseguiu anular uma venda que eu tinha feito e, portanto, que conseguiu esses R$ 100 mil. Não tem importância. Esses R$ 100 mil tem que ficar à disposição de todos, tá bom? É isso. Muito bem, bonitões. Né? Estamos aqui, então, e aí a gente vai para volta lá para o nosso Código Civil. Vou compartilhar novamente a tela. Estamos lá, né? E a gente estava comentando esse último artigo aqui, se não me engano, né? Anulados. Chegou mais a Jéssica. Seja bem-vinda, Jéssica. A gente estava comentando esse último artigo aqui. Anulados os negócios jurídicos fraudulentos, a vantagem resultante reverterá em proveito do acervo, sobre o que se tem de efetuar o concurso de credores. E o parágrafo único vai dizer, olha só que coisa interessante. Você não vai entender agora, mas você vai entender daqui a 2 minutos. Se esses negócios tinham por único objeto atribuir direitos preferenciais mediante hipoteca, penhor, anticrese, sua invalidade importará somente na anulação da preferência ajustada. Né? Então, eu tinha lá professora Renata, professor Merrana e professora Bernadette como meus credores. Aí eu pego e dou um imóvel meu como garantia real em hipoteca para a professora Bernadette. Quer dizer, ela vai conseguir receber tudo, mas o Merrana e a Renata não vão conseguir receber nada. Você entendeu? Então, quando a gente só ajusta algum tipo de preferência em favor do credor, isso é também uma fraude. Né? É uma outra maneira de você fraudar o interesse dos seus credores, é você preferir um credor ao outro credor. Tá bom? Então, isso está aqui. Na volta, a gente vai fazer as modalidades de fraude. Olha só o que está dito ali no artigo 162. Veja bem. O credor quirografário que receber do devedor insolvente o pagamento da dívida ainda não vencida, né? Olha só, eu
eu devo para o professor Rogério, devo para a professora Bernadette e vou correr para pagar a professora Renata, que ainda nem está vencida a dívida dela. Olha, isso claramente é uma maneira de prejudicar o Rogério e a Bernadette, você entendeu? E isso é usado muitas vezes pelos devedores para leiloar, né, a sua possibilidade de pagamento. Então, os caras sabem que eu estou inadimplente, já viram como é que está, e o cara tem 100 mil reais para receber, eu digo, olha, eu só posso te pagar 20, mas você tem que me dar a quitação. Muitas vezes acontece isso. Né? Mas veja, eu pago para Renato uma dívida que nem está vencida ainda, em detrimento do Rogério e da Berna, que vão ficar com um acervo menor para eles receberem. Né? Então, suponha que eu pago integralmente a Renata e aí eu vou ficar só com uma quirelinha para pagar à disposição do Rogério e da Bernadette, você entendeu? Então, também é fraudulento que o credor quirografário que receber do devedor insolvente o pagamento de dívida não vencida ficará obrigado a repor em proveito do acervo sobre o que se tenha de efetuar o concurso, né, a concorrência de credores, aquilo que recebeu. Pagou dívida não vencida, né, estando inadimplente, naturalmente, estando insolvente, naturalmente, é presumivelmente um ato de fraude contra credores, tá bom? Agora, 163. Presumem-se fraudatórias os direitos dos outros credores as garantias de dívidas que o devedor insolvente tiver dado a algum credor. Claro, né? Depois que ele é insolvente, ele dá uma garantia, penhor, hipoteca, anticrese, são os direitos reais de garantia, né? É, é preferir um credor a outro credor, ou seja, também é uma fraude você dar preferência a um credor do que a outros credores quirografários, né? O credor real tem privilégio porque a lei atribui a ele privilégio. Muito bem. E aí, 164 para acabar. Né? 164, eu vou antes te explicar e depois a gente lê, porque, na verdade, ele é muito básico. Olha só. O seu pai tem um armazém, né? Tem o prédio do armazém, o balcão do armazém e as mercadorias lá, o milho, o feijão, o arroz e coisa e tal. Ora, é claro que se seu pai vendeu o prédio do armazém, estando inadimplente, esse ato é fraudatório, né? Lesa o interesse dos outros credores. Mas o seu pai tem que vender o milho, pô, ele tem que vender o arroz, ele tem que vender o feijão, porque é isso que garante o estabelecimento comercial dele. Você entendeu? É isso. Então não é fraude ele vender, ele fazer os atos normais da atividade dele. Né? Quando a gente fala de um armazém, isso fica muito claro. Agora, pensa numa fazenda. O cara tem uma fazenda monstra de 20 mil hectares. Aí o cara tem nessa fazenda monstra, ele tem, sei lá, 7 mil reses de cria. Ele tem um rebanho. Né? Ou seja, tem lá 6.500 vacas e tem lá 500 touros, suponho. Esse é o rebanho de cria dele. Ele é um fazendeiro de cria. Né? Essas vacas e esses bois que estão lá empastados, inclusive, se você se lembrar, eles são considerados bens imóveis por destinação do proprietário. Não é isso? Eles são uma pertença. Eles estão lá para ficar sempre lá. Não é? Olha só que interessante. Ora, portanto, se ele vender o rebanho, se vender as vacas de cria, você sabe que ele está fraudando, pô, ele está diminuindo o patrimônio dele, entendeu? Se ele vender a fazenda, é óbvio que ele está fraudando. Agora, se ele vende os bezerros, velho, a fazenda para se manter, o cara tem que ir lá, né? Uma fazenda de cria, ele vai vender todos os bezerros machos, né? E vai vender uma parte das bezerras fêmeas. Ele só vai ficar com a cabeceira da bezerrada dele. Você entendeu? Então, você vai dizer assim: ah, professor, o cara vendeu 1.000 tourinhos. Isso é fraude? Não sei, velho. Não sei. Se o negócio dele é esse, né? Da mesma maneira, um laticínio que venda 200 toneladas de queijo, ele não necessariamente ele está fraudando. Ele vive de vender queijo, é o negócio do estabelecimento comercial dele e tal. Ah, mas espera lá. O juiz pode penhorar os queijos? Pode. Aí, se tiver penhorado, aí não pode mais vender, naturalmente. Né? O credor vai lá, executa, o juiz penhora os queijos, beleza, aí é outra coisa. Tá bom? É isso.
né? Vocês vão estudar com o professor Marco Antônio, né? Em processo civil, a chamada fraude à execução, tá bom? Que é parecida com a fraude contra credores, mas que é muito mais grave, tem uma má-fé muito maior, inclusive. Presumem-se, agora o artigo, presumem-se, porém, de boa-fé e valem os negócios ordinários indispensáveis à manutenção de estabelecimento mercantil, rural ou industrial, ou à subsistência do devedor e de sua família. O que for necessário para que o devedor subsista também tem que ser realizado. Tá bom? Essa é a fraude contra credores, completinha. Você vê que não tem mistério. É o seguinte: meus direitos da personalidade são inalienáveis, né? São indisponíveis. Eu não posso vender a minha liberdade, eu não posso tirar a minha vida, mas os meus direitos patrimoniais são, em regra, disponíveis. Então, eu posso fazer o que quiser com o meu patrimônio, naturalmente, como regra. Só que o meu patrimônio é um todo integral. Então, os meus bens e direitos respondem por minhas dívidas e obrigações. Portanto, eu não posso ficar com menos bens e direitos do que dívidas e obrigações. Isso pode configurar a fraude contra credores. Em duas hipóteses, não é? Podem ser anulados os negócios jurídicos. Primeiro, se simplesmente eu ficar insolvente, nos casos dos negócios gratuitos. E segundo, se além de insolvente, né, houver o concilium fraudes, quer dizer, a pessoa que tiver negociado comigo tiver razões para saber que eu estou insolvente. É isso. Tá bom? Também são considerados fraudulentos os atos pelos quais eu prefiro um credor em prejuízo dos demais. Por exemplo, pago dívida antecipada ou estabeleço garantias especiais em favor de um credor, estando já insolvente, naturalmente. Não é considerado fraude o ato pelo qual eu estou simplesmente tratando da minha subsistência ou administrando o meu estabelecimento, de qualquer que seja a natureza desse estabelecimento, rural, mercantil, industrial, o que seja. Pronto. Não é? É isso que é a fraude contra credores. Alguma dúvida? Posso meter marcha? Porque agora vem simulação. Tá? Então, nós falamos, todos esses são defeitos do negócio jurídico. Embora um vício social, a fraude contra credores também é considerado um defeito do negócio. Por quê? Porque é prejuízo para o credor. Né? Então, não há interesse social, é interesse do credor. Ele anula se ele quiser. Se ele quiser deixar rodar o barco, ele deixa. É isso. Então, como defeito do negócio jurídico, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores levam à anulabilidade do negócio jurídico. Agora, já não é um defeito do negócio jurídico a chamada simulação. Aí é o caso de nulidade absoluta. Tá beleza? Aí é o caso de nulidade absoluta, porque o que está em jogo é o próprio interesse social, a própria ordem pública, o próprio direito. Tá? Antes de falar sobre o direito, vamos falar simplesmente sobre simulação, porque você sabe o que é uma simulação. O que é uma simulação? O que é uma coisa simulada? Nem precisa responder, é um negócio fingido. Você concorda comigo? O fingimento é uma simulação. Fingir é simular. Muito bem. Eu não suporto pessoa fingida, mas a muito verdadeira também é chata, né? Puta. A pessoa acha que pode ficar de cara feia o tempo todo. Pô, enche a paciência. Né? Mas a gente tem que ter um meio termo. Mas beleza. Simulação é uma coisa que significa fingimento. Então, da mesma maneira que existem pessoas simuladas na vida, né, fingidas, existem negócios jurídicos simulados, negócios jurídicos que são fingidos. Então, o indivíduo finge que vende, mas não vende. Ele finge que presta um serviço, mas não presta um serviço. Veja, acontece direto aí na política, você está vendo direto acontecer isso. Né? A gente não quer abordar a questão criminal, mas o escritório de advocacia, veja, o cara se diz advogado e ele vive de morder os outros. É isso que ele faz, né?
O escritório de advocacia, ele faz de conta que ele presta um serviço para uma empresa, recebe o dinheiro e repassa para o político, fica com uma beirada do dinheiro só. Ah, espera lá. Esse contrato de prestação de serviços, que não tem serviço nenhum prestado, esse contrato é nulo, velho. Você entendeu? Esse contrato é nulo. Não tem o que fazer. Porque ele é um contrato simulado, tá bom? Então, a simulação é simplesmente fingimento. Fingir um negócio jurídico, ele é simulado e ele é nulo, de pleno direito. Não é anulável, ele é nulo. Muito bem. Agora, um pouco mais sutil do que a simulação é a chamada dissimulação. Não é? O que você chama de uma pessoa dissimulada? O que você chama de uma pessoa dissimulada? Uma pessoa dissimulada é uma pessoa que finge uma coisa para ocultar outra coisa. Essa é uma pessoa dissimulada. Tá beleza? Isso é uma dissimulação. Eu estava vendo, eu não assisto televisão aberta, porque eu nem tenho televisão aberta, mas eu estava assistindo ontem e tal, acho que foi ontem, eu peguei uma beirada do Fantástico, se não me engano era Fantástico, e contaram a história daquele médico que abusava das suas pacientes, se não me engano. Então veja só esse cara finge que faz um exame para abusar sexualmente da sua paciente. Então ele está simulando uma atividade médica para dissimular a atividade para esconder, para ocultar o seu assédio, né? O seu abuso, tá beleza? Eu, sinceramente, sou super a favor do abuso, não é? Do abuso é uma péssima palavra. Sou super a favor de você jogar aberto. Ah, eu quero isso de você. A pessoa pode falar que não. Pronto. Tudo bem, mano. Né? Portanto, assim, antes de não, eu acho que não tem. Eu não culpo ninguém. O camarada é grosseiro, é grotesco, beleza. Mas ele respeita ou não? Respeita. Para mim tá tudo bem, então. Mas essa dissimulação, né, de você assediar, abusar, escondendo isso num ato médico, isso é terrível, né? Isso é terrível. E é disso que a gente fala aqui também no negócio jurídico. Olha só, existe uma simulação absoluta quando tem um negócio jurídico e não tem nada atrás dele. Nada. Existe uma simulação absoluta no escritório de advocacia que assina um contrato de prestação de serviços com uma empresa para receber dinheiro dessa empresa de maneira quente e repassar para o político dele. Você entendeu? Então, se a mulher estou falando se, né? Para usar casos concretos. Se a mulher do governador do Rio de Janeiro lá, que é advogada, ela assina um contrato e não presta serviço, você entendeu? Para justificar a entrada de um dinheiro que vem de outro lugar, esse contrato é nulo de pleno direito. Esse contrato é um contrato simulado. É uma simulação absoluta, ele é nulo e acabou. Agora, a simulação relativa tem a ver com essa sutileza que a gente falou. Tem um negócio simulado, ostensivo, feito para aparecer, e tem um negócio dissimulado, oculto, que eu tento esconder. Você entendeu? Então, como é que é isso? Ah, eu vou alugar a minha casa. Tá? Só que se eu declarar o aluguel no imposto de renda, eu tenho que pagar lá a quantia respectiva para o Leão. Então, eu falo assim, não vou fazer contrato de locação, não. Eu vou fazer um contrato de comodato. Né? Fazer de conta que eu estou só emprestando e a pessoa está morando lá de graça. É isso que eu digo que eu faço. Você entendeu? Então, eu simulo um comodato para dissimular uma locação, por exemplo. Certo? Eu vou vender a minha casa a R$1 milhão. Só que eu comprei essa casa numa outra época do mercado, ela valia R$100 mil. Então, quando eu vender ela por 1 milhão, né, é o valor atualizado, tal, a Receita tem um programa para isso. Mas quando eu vender ela por 1 milhão,
eu vou pagar o ganho de capital, imposto de renda sobre o ganho de capital, de tudo que ela valorizou. Então, eu vou ter imposto para pagar. O senhor entendeu? E ainda te digo mais. Né? O cara que comprou a casa, ele vai ter que pagar a escritura, ele vai ter que pagar ITBI, com o valor pela qual a casa for vendida. Então, veja só, o que eu estou fazendo? Eu estou simulando uma compra e venda por R$ 1 milhão para dissimular, por R$ 500 mil, perdão, para dissimular uma compra e venda por R$ 500 mil. Então, a Receita quer invalidar o negócio jurídico todo? Não, ela quer nulo é um negócio jurídico simulado, mas o que se dissimulou é válido. Né? Então, ela vai cobrar o valor da tributação sobre esses R$ 1 milhão. É isso. Tá beleza? É isso. Eu vou compartilhar a tela, é um único artigo, a gente vai estar, portanto, sossegado. Tem tempo para você fazer a pergunta que você quiser. Tá? Mas está aqui, ó. No nosso código, está aí. Da invalidade do negócio jurídico, artigo 166, a gente já estudou, né, quando a gente falou disso. E agora o artigo 168, 169, perdão. Ué, 167, pô. Trata da simulação. Desculpa. 167. Está aqui. Deixa eu marcar aqui para vocês. É nulo o negócio jurídico simulado. O negócio jurídico simulado é nulo, acabou. Nulo de pleno direito. Não tem anulável ou não, é nulo. Mas subsistirá o que se dissimulou, subsistirá, continuará existindo aquele que foi escondido, né? Aquele que foi oculto, se válido for na substância e na forma. Então, na simulação absoluta, eu só tenho um negócio jurídico simulado. Anulou, não sobra nada. Na simulação relativa, eu tenho um negócio jurídico simulado, que é nulo. Eu tenho um negócio jurídico dissimulado, oculto, tá? Que será válido se cumprir os demais requisitos. É isso. Tá bom? Aí vai falar das espécies de simulação. Olha só, a nossa lei fala das espécies de simulação. Tá? Diz assim, haverá simulação nos negócios jurídicos quando? Quando é que há simulação nos negócios jurídicos? Veja. Aparentar e conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem. É a simulação subjetiva, é o testa de ferro. Ah, eu tô falido. Você já viu um empresário falido andando de carro de luxo e morando em casa sensacional por aí ou não? Quase ninguém vê, né? Quase ninguém vê. O que o cara faz? O cara, né? É, manda todo o dinheiro dele para o exterior, sei lá o que diabo, que ele apronta, né? E deixa todo mundo aqui sem receber. Aí, milagrosamente, chegou dinheiro para algum amigo dele, que é o testa de ferro do cara, é o popular laranja do cara. Né? Aí, as pessoas a gente tem que perguntar assim, mas se é do outro, por que, que ele é quem manda? E ele continua tendo negócio na mesma área, continua tendo bens. Se é do outro, por que, que ele que manda? Se o carro está no nome do outro, por que, que ele que dirige? Se a casa é do outro, por que, que o outro deixa ele morar? Se é o outro que paga a empregada, por que, que ela presta serviço na casa dele? Fica meio esquisito, né? E aí a gente fala assim, olha, isso é uma simulação relativa, pô. Uma simulação subjetiva, pô. Eu estou simulando as pessoas, né? A pessoa que está envolvida. Né? Por isso é que não quero abordar a questão da política e tal, mas por isso é que não cola, né? Você falar assim, eu tenho vários amigos que são defensores do Lula, né? Eu deixo a conversa pegar fogo, não me importa. Aí quando o cara fala, né, chega nesse ponto, eu falo, é assim. Mas então você tira toda a possibilidade de que o direito responsabilize civilmente as pessoas. Porque quando a pessoa está apertada, ela já não tem mais nada no nome dela, só que ela continua operando em nome da outra pessoa. Então você não quer que o empregado dele receba só porque ele está operando em nome do outro cara. Você não quer que o credor dele receba só porque ele está operando em nome do outro cara. Porque o que se tem que fazer é o seguinte, ó, parece que é outro cara que opera,
né? O negócio simulado é que o outro cara opera, mas o negócio verdadeiro é que ele está operando, é que o dinheiro é dele, então tem que pegar esse dinheiro daqui. Então, como é que o cara não é dono do sítio de Atibaia? Cadê o papel? Tal. Como é que o cara não é dono do apartamento no Guarujá? Cadê o papel? Pô, pelo amor de Deus. Você quer que o político, para ser condenado por receber propina, dê recibo da propina? Ah, eu recebi do senhor fulano 2 milhões de reais de propina? Não, velho. Não existe isso de exigir título de propriedade para configurar a propriedade verdadeira. Não existe isso. Isso é uma conversa fiada, você entendeu? Não entra nessa, não. Ora, a propriedade pode ser configurada por várias vias indiretas. Está aqui, simulação subjetiva. Né? Se fosse no direito civil, não estou falando da política, se fosse no direito civil e alguém tivesse um crédito com Lula, o Lula tivesse que pagar esse cara, e o cara não tivesse e o Lula não tivesse outro patrimônio em nome dele. Não é? Se você está cobrando, você ia tentar penhorar o sítio de Atibaia ou não, porque está em nome do Jacob Ittar? É disso que a gente está falando, você entendeu? É disso que a gente está falando. Sim, porque há indícios suficientes dessa propriedade, né? É isso. Você entendeu? Muito bem. 2. Contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeiras. Os negócios jurídicos eu posso pôr lá o que quiser, né, velho? Isso é uma simulação. Né? Posso pôr lá a cláusula que eu quiser. Isso pode, se não corresponder à verdade, é uma simulação. E como é que é isso? Isso é nulo, de pleno direito. Ah, professor, mas todo negócio é nulo ou só a cláusula? A gente já explicou isso para vocês, né? É só a parte. Quando a parte é discernível do todo, é só a parte, né? A nulidade do principal macula também a acessória. Então, se for nula a doação, também será nula a fiança. Mas a nulidade do acessório não macula o principal. E dentro do principal há várias cláusulas. Pode ser que uma seja nula e outra seja válida. Muito bem. E daí? 3. Os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados. Os instrumentos particulares serem antedatados significa o seguinte: eu faço contrato hoje, mas dato ele do dia 30 de junho. Faço contrato hoje, mas dato ele do dia 1º de janeiro de 2021, pós-datado, você entendeu? Conforme o interesse da parte, ela pode antedatar ou pós-datar. Isso é uma simulação. Por isso é que a gente recomenda a questão do reconhecimento de firma. Né? O instrumento particular é o contrato que você mesmo faz, imprime e assina. Esse é o instrumento particular. Se você vai num cartório para fazer a escritura pública, não é mais instrumento particular, não se discute data, né? Mas no instrumento particular é legal, não é para saber se é o cara que está assinando ou não, na verdade. É legal você pedir a assinatura, porque aí vai, né, aparecer lá no carimbo do cartório em que data foi. Você entendeu? Muito bem. Ora, e se for antedatado? Eu vou considerar a data verdadeira. Se eu conseguir provar, naturalmente, é nula essa disposição. E se for pós-datado? Eu vou considerar a data verdadeira. É nula essa disposição. Tá bom? É isso, né? E aí, a única concessão que a lei faz com relação à nulidade, a gente já viu, né? Quando o negócio é anulado, o juiz tem que, a sentença tem efeito ex tunc, ou seja, tem que desfazer todos os efeitos, né? Na simulação é complicado, porque os terceiros de boa-fé não perceberam nada disso, então a lei faz essa concessão do parágrafo 2º aqui, ó. Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado. É claro que a lei tem que fazer essa concessão, porque as pessoas ali, né, não têm como saber que o negócio é simulado. Então, o juiz vai anular, ou seja, vai reconhecer a nulidade, vai desfazer todos os efeitos, mas ressalvando agora os interesses de terceiros de boa-fé, porque eles confiaram no contrato e, afinal de contas, é o que a gente quer, é que se confie no contrato. Essa é a simulação. Simulação e dissimulação. Muito bem. Entenderam ou não? Tranquilo? Esse Professor, Pois não. pode só repetir o inciso 2 desse artigo? Não ficou muito claro. Dá um exemplo dessa declaração, confissão, condição de cláusula não verdadeira? Ah, sim, claro, claro.
Por que não ficou muito claro? Porque pode ser qualquer uma condição, né, Gustavo? Tá? A gente pode estabelecer o que quiser. Então, vamos lá, né? No artigo, está aqui, ó. Contiver em declaração. O camarada, a declaração pode ser desde a declaração de Estado, né? Eu me declaro casado quando sou solteiro, eu me declaro solteiro sendo casado, eu me declaro maior sendo menor, não é? E assim por diante. Lembra do Estado? Estado individual, Estado civil e Estado político, lembra? Me declaro brasileiro, sou Lembro sim. estrangeiro, pois é, tudo isso, né? Confissão, veja só. E se num contrato eu confesso ter uma dívida com o fulano e na realidade não tenho? Essa confissão, eu podendo comprovar que não é verdadeira, é uma é uma simulação. Tá beleza? Entendi, professor, agora. É E assim por diante. uma Exatamente. informação incorreta. Exatamente. É qualquer informação com distorção da realidade para que eu tenha um determinado efeito contratual. Não é? Note bem, por exemplo, o interesse de uma confissão de dívida. Quantas pessoas, quanto interesse pode haver, Gustavo? Olha só. Eu vou me separar, sei que vou me separar, né? Isso aconteceu na minha vida profissional. Já. Vou me separar, eu sei que vou me separar, eu vou, confesso uma dívida aqui para um amigo meu, enquanto estou casado, porque as dívidas são comuns, né? Da mesma maneira em que o meu patrimônio acumulado durante o casamento é comum com a minha esposa, as dívidas que eu acumular durante o meu casamento também são comuns com a minha esposa, entendeu? Então eu vou lá e faço uma confissão de dívida. Ora, para prejudicar ela na partilha, você entendeu? A simulação, Gustavo, a gente, em primeiro lugar, tem que olhar o interesse afetado. Né? Aí eu começo a ficar desconfiado de que há uma simulação. Por exemplo, existe simulação com fraude à lei, né? Então, eu faço um negócio porque eu não posso fazer outro. É isso. Né? O pai não pode doar para o filho mais do que... A pessoa que tem filhos não pode doar mais do que 50% do seu patrimônio, por exemplo. Não é? Porque ele tem herdeiros necessários. Ora, então, na simulação com fraude à lei, eu faço uma venda, mas não recebo. E assim eu prejudico todos os outros filhos do cara, você entendeu? Então, aqui, esse negócio é nulo de pleno direito, porque o camarada está afetando, assim, fraudando a lei e afetando o interesse dos seus filhos. Mas é uma simulação com fraude à lei. Tá? Então, para fraudar a lei, quantas confissões, quantas informações inequívocas você tem que, equivocadas você tem que dar num contrato? Entendeu? Aí tem a simulação com fraude à lei, mas tem também a simulação com fraude ao fisco. É esse exemplo que a gente deu aí, pô. Eu faço lá uma afirmação de que paguei 500, quando na verdade eu paguei 1 milhão. E estou fraudando o fisco, né? Ora, isso aqui não é uma simulação subjetiva com relação à pessoa, é uma simulação dentro do próprio negócio jurídico. Então, sendo com relação às circunstâncias do negócio, é uma simulação desse segundo tipo aqui. Tá bom? E depois, né? Com fraude à lei, com fraude ao fisco ou com fraude a terceiros, né? É aquela história do cara fazer a confissão de uma dívida lá, porque ele sabe que vai se separar da esposa para diminuir a parte da esposa. Que nem o Entendi, bicho faz professor. isso, pode acreditar. Tá bom? Entendi. A gente está Obrigado. tratando nessa parte, nessas duas coisas aqui, então, Gustavo, a gente está tratando do bom andamento do direito, né? De que as pessoas não usem do poder negocial para fraudar a lei, o próprio direito, ao fisco ou a terceiras pessoas. Tá bom? Legal, professor. Obrigado. Muito Entendi, bem, sim. criançada. Então, para a gente encerrar, a gente está até agora falando dos elementos de validade do negócio jurídico. Quer dizer, né? Existência, validade, e agora a gente vai falar de eficácia lá em cima. Lembra da escada pontiana? Então a gente falou assim, para existir, o negócio jurídico precisa de um agente, de um objeto e de uma forma. Mas para existir validamente é necessário que esse agente seja capaz e que o consentimento seja válido, elemento subjetivo. Foi o que a gente estudou mais. Que a forma seja prescrita ou não defesa em lei e que o objeto seja lícito, possível, determinado, determinável. Foi isso que a gente falou, para validade.
E a gente falou, portanto, que o elemento subjetivo, o elemento objetivo e o elemento formal eram essenciais do negócio jurídico, porque senão o negócio jurídico não existia ou não valia. Tá? Tem que ter lá. Agora, os elementos acidentais que a gente vai estudar de agora em diante, eles podem ou não estar lá. Esse é o ponto. Tá beleza? Então, a gente vai ver condição, termo e encargo. Pode ou não estar lá. Tá? Então, eu vou ganhar essa eleição agora, desse ano, com a graça de Deus, não tem dúvida que eu vou ganhar, né? Depende da graça de Deus, mas estou certo que ele vai me agraciar e vai agraciar todo mundo com eu ganhando essa eleição. Agora, o que eu fiz, né? Com a minha família? A gente já alugou, portanto, o apartamento para eles passarem o Réveillon aqui. Porque do dia 1º é a minha posse. Não tem essa de ficar pensando, será que eu vou ganhar? Será que eu não vou ganhar? Aluga. Alugaram um apartamento lá no Guarujá. Né? Uma cobertura, tal, bonitinha, papapá. Agora, pensa bem. O contrato de locação, se a gente assinar hoje, ele vale a partir de hoje, velho. Então, já teria efeitos desde agora. Mas a gente não quer usar agora. A gente quer usar só entre o dia 20... Não lembro o dia. 21, 22. Vocês vêm depois do Natal, dia 27. Não tenho certeza. Até o dia 2. Né? Então, a gente coloca lá um termo. Começa a ter efeitos essa locação em tal data. E tem efeitos até tal data. Um termo inicial e um termo final. Veja, a validade não se discute. O que a gente vai discutir é o efeito. Então, a questão é a seguinte: os negócios jurídicos válidos podem ser os efeitos subordinados a uma condição, a um termo, a um encargo. Então, na próxima aula, a partir da próxima semana, a gente vai estar falando dos elementos acidentais do negócio jurídico, condição, termo e encargo, que afetam a sua eficácia, ou seja, o seu efeito. Tá bom? É isso. Eu vou colocar lá o material, dei uma lida sobre isso, nosso tempo está acabando. Foi legal, gostei da participação de todos. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo, por verbalizar as dúvidas aí. Boa noite, Jéssica, quem chegou atrasada. Espero que você tenha conseguido aproveitar. Fiquem com Deus, tá? Valeu, professor. Valeu, Obrigado. Pedro. Fica com Deus. Boa noite. Vai cair a qualquer Boa momento. noite, professor. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Gustavo. Valeu mesmo. Muito obrigado pela sua atenção aí. A partir da aula que vem é prova, tudo cai, né? Você sabe. Fiquem com Deus. Até mais. Vou encerrar.